Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Henrique, mais uma vez com vocês. Hoje vamos estar de novo resolvendo mais exercícios na nossa apostila, no caso agora no livro 3 e a unidade 1, página 283. Esse capítulo aí vai estar abordando as funções oxigenadas, tá pessoal? Eu peguei na parte da sessão em sala, mas selecionei algum daqueles exercícios que eu achei os mais pertinentes, onde a gente podia trabalhar melhor os conceitos e lembrar mesmo as funções. Vamos começar? Primeiro aqui, eu botei só como revisão das funções, caso vocês queiram anotar ou voltar sempre no vídeo para tentar fazer o exercício. Fazer igual a última aula, mesmo que a gente não sei se alguns de vocês já fizeram os exercícios da apostila, estão aqui só para pegar os resultados, mas caso vocês não tiverem feito, sempre que eu ler a questão, tenta dar um pause no vídeo, faz ela e a gente faz junto depois. E aqui está uma tabelinha para a gente poder lembrar as funções e as suas características, seus grupos funcionais. Os álcools vai ter a hidroxila na minha cadeia. Os fenóis vão ter presente a minha hidroxila também, só que no caso ela vai estar ligada a um anel aromático, a um benzeno. Os enóis é quando eu tenho uma hidroxila do lado de uma dupla ligação. Lembra que ela é estável? Essa dupla ligação vai trocar aqui, o hidrogênio vai vir para o carbono e a dupla ligação vai para ligar com o oxigênio. Dependendo da posição aonde esse meu enol está presente, eu posso formar uma cetona ou um aldeído. Não sei se vocês lembram isso certinho. A gente vai pro aldeído agora. O aldeído vai ter o nosso grupo carbonila. Lembra desses nomes que lá nas questões a gente vai perguntar, a gente vai estar falando disso. E vocês têm que gravar. Lembrar, né? De tanto fazer exercício a gente lembra. Temos o aldeído aqui com o meu grupo carbonila. Vai ser sempre no final da minha cadeia. A minha cetona também tem a carbonila, só que agora ela está presente no meio da minha cadeia, entre carbonos. Vou ter o meu ácido carboxílico, onde eu vou ter a minha carboxila. Carboxila é a minha carbonila junto com uma hidroxila. E tem o meu éster, que também eu tenho uma carbonila aqui, e o oxigênio ligado a ele. E o éter, por último, que é o oxigênio entre carbonos. Ok? Esse R aqui é para radical, acho que todo mundo já lembra disso, né? Vamos para a primeira questão? Fazer igual a última vez, eu vou ler o desenvolvimento, já está aqui um spoiler da resposta. Eu leio o enunciado com vocês tentam fazer e depois a gente vai resolvendo junto. Poucos meses antes das Olimpíadas Rio 2016, veio a público um escândalo de doping envolvendo atletas da Rússia. Entre as substâncias anabolizantes supostamente utilizadas pelos atletas envolvidos estão a turibolol e o mestaterona. Esses dois compostos são estruturalmente muito similares à testosterona e utilizados para aumentar a massa muscular e melhor o desempenho dos atletas. Então aqui eu tenho as minhas 3 moléculas. A pergunta é: quais funções orgânicas oxigenadas estão presentes em todos os compostos citados? Caso você não tenha feito, dá um pause no vídeo agora e tenta fazer aí. Se não, vamos lá, resolver. Primeiro a gente precisa identificar as funções que eu tenho em cada uma delas. Primeiro, vamos na minha carbonila, lembra? C dupla O. Eu tenho aqui na minha primeira molécula, na turinabol, eu tenho uma carbonila aqui. E eu também tenho presente uma hidroxila. Aqui vai ser qual função? Vocês lembram, pessoal? Carbonila entre 2 carbonos é a minha cetona. E a minha hidroxila aqui, desse lado, sozinha, sem nenhum anel aromático, é um álcool. Próxima molécula, tenho de novo uma cetona aqui, C dupla O no meio da cadeia, e também tenho presente a minha hidroxila.
Por último, na testosterona, de novo a minha C-O, fazendo uma cetona, e aqui, de novo, uma hidroxila, fazendo o meu álcool. Então, o que eu tenho presente? O que está em verde são as minhas carbonilas no meio da cadeia, que vai ser cetonas. E em azul são as minhas hidroxilas, que vão ser álcool. Sendo assim, letra A, cetona e álcool são as minhas duas funções orgânicas oxigenadas que estão presentes nesses 3 hormônios. Beleza? Conseguiram ver? Espero que sim. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Árvore da morte. Esse é um dos nomes conhecidos usado por quem convive com ela. Seus frutos, muito parecidos com maçãs, são cheirosos, doces e saborosos. Também é conhecida como esse nome aí, mas a árvore da morte é o apelido que melhor descreve a realidade. Sua seiva leitosa contém forbol, um componente químico perigoso, e só de encostar-se à árvore a pele pode ficar horrivelmente queimada. Refugiar-se debaixo de seus galhos durante uma chuva tropical também pode ser devastoso, porque até a seiva diluída pode causar uma erupção cutânea grave. Considere a fórmula estrutural do forbol apresentada abaixo. E ele dá aqui essa fórmula doida. Uma das funções orgânicas e o nome de um dos grupamentos funcionais presentes em sua molécula são, respectivamente, já tem um spoiler aqui, mas dá o pause, tenta procurar as funções orgânicas e lembrar os grupos funcionais, pessoal. Quem não tenha feito, faça. Quem já fez, vamos resolver. Primeiro eu botei aqui uma colinha com a função e o grupo funcional. O álcool, que nem a gente viu na questão passada, tem a hidroxila. A cetona tem carbonila, só que a cetona, essa carbonila está onde? No meio da minha cadeia. O aldeído tem carbonila também, só que a carbonila está no final da minha cadeia. O fenol tem uma hidroxila ligada diretamente ao meu anel aromático. E o ácido carboxílico tem uma carboxila. Vamos ver quais funções e quais grupos funcionais estão presentes aqui, pessoal. Primeiro, já achei aqui uma carbonila no meio de uma cadeia, entre 2 carbonos. Então, eu sei que eu tenho uma cetona. O que eu mais tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, hidroxila aqui, eu tenho outra hidroxila aqui, aqui e aqui também. Então, eu tenho várias hidroxilas sozinhas. Elas estão ligadas a um anel aromático? Não, então não é um fenol. Então, todas elas são álcool. Ok. Aqui na questão ele pergunta quais são as funções e o nome dos grupamentos. Então, a resposta pode conter álcool ou cetona. A gente já pode cortar a letra A, porque eu não tenho fenol. Eu posso cortar a letra C, porque eu não tenho aldeído presente. Eu tenho cetona? Tenho. Tá ela aqui, ó. Ele diz que eu tenho uma cetona na letra B e uma carboxila. Quem é que tem carboxila? Aqui, ó, olha a colinha. Carboxila está presente no meu ácido carboxílico. Eu tenho algum ácido carboxílico aqui? Não. Então, letra B também está errada. Letra D, álcool. Ok, tenho aqui as minhas hidroxilas fazendo vários álcools. E, de novo, ele fala em carboxila. Quem só tem carboxila é o ácido carboxílico. E eu não tenho nenhum dele aqui presente. Então, letra D também está errada. Obviamente, seria a letra E, só para confirmar. Álcool como função, beleza, tenho álcool, tenho vários. E carbonila. Carbonila vai estar presente na cetona e no aldeído. No caso aqui da gente, a gente tem uma cetona. Então, tá certo. Função álcool. E um dos grupos funcionais presentes ali dentro é a carbonila. Foi? Próxima questão. Então, foi demais. Ó, número 3. A intolerância à lactose, também conhecida como deficiência de lactose, é a incapacidade que o corpo tem de digerir lactose.
um tipo de açúcar encontrado no leite e em outros produtos lácteos. A enzima lactase é a responsável por hidrolisar esse açúcar e seus principais constituintes, a alfa-glicose e a beta-glicose. Então aqui ele tem a lactose, a molécula, fala que está acontecendo a lactase, que é a quebra dela, e forma outras duas moléculas, beleza? Considere as informações e julgue as afirmativas. De novo, caso você já tenha feito, beleza, vamos responder agora e tirar as dúvidas. E quem não tenha feito, pausa e depois dá o play de novo. Então vamos lá, primeira. Na estrutura da lactase, aparecem dois núcleos benzênicos. Quem é o benzeno, pessoal? É esse cara aqui, ó. Lembra? São 6 carbonos cíclicos fechados com duplas ligações alternadas. Na lactase, eu tenho 2 caras desses? Não, eu não tenho nem 6 carbonos cíclicos aqui fechados. Então eu sei que a primeira é falsa. Eu não tenho os benzenos ali presentes. Segunda afirmação dele. A lactose é um disacarídeo de fórmula empírica C12H22O11. Então vamos contar aqui a lactose. Ó, vou começar por cima. Vamos começar pelos carbonos primeiro. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até então, tá certo, C12. Vamos para os hidrogênios. Ó, 1 com mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Certo também. Oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A fórmula que a gente encontrou e a fórmula que ele deu, a fórmula empírica, está certa. Então essa afirmação é verdadeira. Terceira afirmação. A estrutura da alfa-glicose apresenta 6 carbonos quirais. Primeiro, pessoal, aqui, ó, a alfa-glicose aqui. O que é um carbono quiral? Lembra? Carbono quiral é aquele carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. No caso aqui da minha lactase, ela não possui 6 carbonos quirais. Ok? Porque ó, esse carinha aqui, ele tem 2 hidrogênios ligados a ele. E não vai ter as 4 ligações. Ele, no caso, tem 2 hidrogênios. A outra ligação está com a hidroxila. E a outra está com esse todo o grupamento aqui de baixo. Só que esses 2 hidrogênios são ligantes iguais. E ele não vai ter. Ele não vai ser o 6º carbono quiral. Então essa afirmação está falsa. A estrutura da beta-glicose apresenta cadeia acíclica e um grupo aldeído. Primeiro, o que é cadeia cíclica? É a mesma coisa que uma cadeia aberta. Pessoal, essa cadeia aqui parece aberta para vocês? Não, é uma cadeia fechada. Já posso eliminar por aí. E ele fala em grupamento, em grupo aldeído. Vocês lembram do aldeído? Aldeído vai ter carbonila. Carbonila é dupla ligação com oxigênio. Eu nem tenho uma dupla ligação com oxigênio aqui presente. Então, essa quarta afirmação está mais do que falsa. Última aqui, a beta-glicose e a alfa-glicose são moléculas polares que estabelecem inúmeras ligações de hidrogênio com a água, pontes de hidrogênio. Ó, ligação de hidrogênio, lembram de forças intermoleculares? Vai ocorrer quando a gente tem aqui, ó, H-FON, a ligação entre hidrogênio com flúor, oxigênio ou nitrogênio. Os elementos mais eletronegativos ali da tabela, lembram? Então, se eu tiver o hidrogênio
ligado a um deles, provavelmente a minha molécula vai ter essa ligação de hidrogênio. E olha aqui no caso, todas elas têm hidroxilas, que são exatamente isso. Eu tenho o HO, o hidrogênio ligado ao oxigênio, fazendo uma diferença de eletronegatividade ali entre eles, formando polos. Vai ter essa ponte de hidrogênio entre eles. Então essa última aqui tá verdadeiro. E essa aqui fica a resposta, já tinha o spoiler aqui em cima. Beleza? Questão 5. Sobre os compostos abaixo representados, assinale o que for correto. Eu botei aqui composto 1, 2 e 3, só para a gente não se perder. Tá bom? Então, primeira afirmação. Apresentam a mesma massa molecular. Como é que a gente iria calcular a massa molecular, pessoal? A gente tinha que achar a fórmula deles. Se eles tiverem fórmulas iguais, eles possuem massas iguais. Então, vamos conferir aqui. Ó, vou começar contando o número 1. Vamos contar as quantidades de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem 8 carbonos. Oxigênios, apenas 1. Hidrogênios, 1, com mais 2, 3, com mais 2, 5. Vem aqui, vamos para dentro. Lembra que essa bolinha aqui dentro está identificando as minhas duplas ligações alternadas. Então, esse carbono aqui não vai ter um hidrogênio sobrando. Ele já tem fazendo as 4 ligações. Eu tenho 5 aqui fora, ó. 6, 7, 8, 9, 10. Opa, um pouquinho demais. Então, todos eles, se a gente for conferir um por um, vai ter fórmula C8, H10O. A mesma coisa aqui no 2 e no 3. Porque olha a diferença. Essa hidroxila que estava aqui fora, no caso da molécula 2, ela vem para dentro da molécula. O hidrogênio que estava aqui vai para fora. Ele está fazendo só essa troca. Beleza? E aqui também, mesma coisa, ele só trocou de posição. O hidrogênio ligou, fez o CH3 e o oxigênio ficou entre eles. Todos eles têm fórmula C8H10O. Se todos eles têm essa fórmula, eles têm a mesma massa molecular. Afirmação 2. São compostos aromáticos. Para ser aromático, para ter aromaticidade, pessoal, lembra que tem que ter? Tem que ter apenas um anel aromático, precisa ter apenas um benzeno. E todos eles possuem. Ó, aqui, aqui e aqui. Se ele possui um benzeno, ele torna aromático o composto. Então, essa aqui também está certa. 4. Tem a mesma função química. Aí que tá. Vamos lá, número 1. Qual é a função aqui presente? Hidroxila ligada a um carbono. Está ligado diretamente ao meu anel aromático? Não. Então, se ela não está ligada diretamente, ela é um álcool. Nesse meu segundo caso, aqui, ó, é a hidroxila ligada diretamente ao meu anel aromático. Qual função é essa? Se estiverem em dúvida, volta lá no início, naquele primeiro quadrinho de revisão que eu botei. Isso aqui é o fenol, pessoal. E por último, na terceira, eu tenho um oxigênio entre carbonos. Esse aqui é o meu éter. Então, elas têm a mesma função? Não, está errada. A afirmação 8 aqui apresentam o mesmo ponto de ebulição. Essas moléculas vão ter o mesmo ponto de ebulição, pessoal? Não, porque olha só, elas têm funções diferentes e as estruturas delas são diferentes. Elas vão possuir interações intermoleculares diferentes, elas vão interagir e se agregar de formas diferentes. Vão, assim, gerando pontos de ebulição diferentes. E lembra que ponto de ebulição é uma propriedade da minha molécula, da minha matéria. Cada um tem o seu ponto. Por acaso, às vezes, vão ter substâncias com pontos iguais, mas por coincidência. Elas são substâncias diferentes, então vão ter pontos de ebulição diferentes. Então, a afirmação 1 e a 2, que são as corretas. Tá bom? Questão 6.
Na pele dos hipopótamos encontra-se um tipo de protetor solar natural que contém os ácidos. Esses dois ácidos aí que eu já estou me embolando muito, eu não vou ler o nome, vocês conseguem ler. O ácido possui ação protetora mais eficaz, devido à maior quantidade de um determinado grupamento presente na sua molécula. Então ele está falando que um desses ácidos tem um grupamento que é melhor. Vamos ver. Quando comparado com o ácido, o segundo ácido, como se observa na representação? Uma pergunta. O grupamento responsável pelo efeito protetor mais eficaz é denominado. Então, ele está falando que um ácido consegue, no caso, esse daqui, consegue proteger melhor o hipopótamo que esse. E ele explica que é devido a um grupamento, a uma função orgânica. Então, a gente precisa identificar quais funções orgânicas, quais são as funções orgânicas aqui presentes. Vamos lá? Então, primeiro aqui eu tenho uma C-O ligada à hidroxila. Vocês lembram que função é essa? Isso aqui é uma carboxila. E eu tenho outra carboxila aqui em cima também. Se eu for ver no meu segundo ácido, eu possuo uma carboxila também nele. Então, o primeiro cara tem, tá aqui em vermelho, carboxila, que é o COOH. Duas carboxilas, uma carboxila. Já estou vendo uma diferença, mas vamos continuar. Quais são as outras funções aqui presentes? C-O no meio da minha cadeia. Uma C-O que a gente chama de carbonila. Carbonila no meio da cadeia é uma cetona. Tem, duas, três. Tenho 3 cetonas presentes nele. No meu segundo ácido, tenho uma, duas, 3 também. Então, as cetonas, as carbonilas, estão na mesma quantidade. Por último, eu tenho aqui, hidroxila, tanto nesse quanto nesse. Uma hidroxila para cada um também. Então, qual é a diferença, pessoal? Se ambos têm uma hidroxila e ambos têm 3 cetonas, a diferença está na minha carboxila. O primeiro ácido tem 2, o segundo ácido só tem apenas uma. Carboxila, letra D. Beleza? Número 7. Baseado nas estruturas das moléculas abaixo, responsáveis pelas fragrâncias de canela e do cravo da Índia, respectivamente, assinale o que for correto. Então vamos para a primeira afirmação. Ambas possuem o grupamento fenil. O que é o grupamento fenil, pessoal? Fenil vai ser quando eu tenho o meu anel aromático como uma ramificação. Lembra pelo nome? Pela nomenclatura aqui, o IL. O IL caracteriza ramificação. Então, só quando eu tenho o meu benzeno quando ramificação, que vai ser no meu caso do primeiro, da cinemaldeído. Porque tá aqui o meu aldeído nessa ponta, e aqui eu tenho, onde está passando a bolinha aqui, a minha cadeia principal. E no caso, o meu fenil aqui é a ramificação. Nesse segundo caso, olha só, o meu éter aqui, carbono, oxigênio, carbono. O oxigênio é entre carbonos. Só que esse é meu anel aromático, agora faz parte da minha cadeia principal. Foi? Então, no primeiro caso, ele é uma ramificação. No segundo caso, não. Então, a primeira afirmação está errada. Número 2. Ambos possuem um grupamento aldeído. Vamos lembrar aqui que é o aldeído. De novo, a minha C-O aqui, a minha carbonila. Só que no caso do aldeído, ela tem que estar no final da minha cadeia. Primeiro tempero, dessa fragrância, dessa molécula que gera. Eu tenho uma C-O no final ou no início da minha cadeia aqui, Começa a partir daqui, depende do ponto de vista que você queira analisar. Tem uma C-O, correto, eu tenho um aldeído aqui. Vamos ver minha segunda molécula. Nela, no eugenol, eu nem tenho C-O, pessoal. Então, eu nem tenho um aldeído aqui. A número 2 também está errada.
Número 4. Somente o eugenol possui um grupamento álcool. Vamos conferir. Onde é que está o álcool? Está aqui? Eu tenho a hidroxila, correto? É o meu álcool? Ou não? Eu tenho um fenol, lembra? Voltando a pensar até no exercício passado. Quando eu tenho uma hidroxila ligada a um anel aromático diretamente, eu tenho um fenol. Isso aqui era uma pegadinha, pessoal. Número 8. Somente o cinnamaldeído possui carbono terciário. Botei a setinha aqui, ó, o carbono terciário do cinnamaldeído. Vamos conferir agora se o eugenol possui carbono terciário. Só para lembrar, não sei se vocês lembram, né? O que é um carbono terciário, pessoal? É um carbono que está ligado a 3 carbonos, ligado diretamente a 3 carbonos. No caso desse cara aqui, ó, 1, 2, 3. Foi? Vamos conferir no eugenol. Eu tenho esse carbono ligado a um oxigênio e a 2 carbonos. Não é terciário. Esse aqui, mesma situação. Não é terciário. Esse aqui está ligado apenas a 2 carbonos. Esse também. Vamos conferir esse. Ligado a um carbono em cima, um carbono do lado e um carbono embaixo. Então, ele também é terciário. Só que a afirmação 8 diz que é apenas o cinnamaldeído que possui esse carbono terciário. Está errado também, o eugenol possui um carbono terciário. Por último, somente o eugenol possui um grupo éter-metílico. Já apareceu aqui o meu grupo funcional do éter, que é o oxigênio entre carbonos. Aqui eu possuo algum oxigênio entre carbonos? Não, esse oxigênio aqui está ligado diretamente, está ligado fazendo uma dupla ligação com o carbono. No caso do eugenol, olha ele aqui, ó, carbono, oxigênio, carbono. Eu tenho meu éter metílico. Metílico porque é um carbono ligado só a ele aqui, ó. Met, lembra? Prefixo, met, ept, prop, but e assim por diante. Então a 16 está correta e a única que está correta, dando a resposta sendo 16. Foi? Última questão, pessoal. Questão 10. Considere as seguintes substâncias. Substância 1, 2 e 3 e 4. Dessas substâncias ou são classificadas como cetonas apenas. O que é uma cetona? É quando eu possuo a minha carbonila, C-O, entre carbonos. Ok? Vamos tentar procurar as carbonilas só. E vamos marcar aqui. Eu tenho uma carbonila aqui, eu tenho uma carbonila aqui, outra aqui, tenho mais uma aqui embaixo e possuo outra aqui no 4. Porém, botei em azul para tentar associar mais fácil. Aqui em cima eu tenho essa carbonila entre carbonos. Então ela é um aldeído e aqui também. E nesse segundo caso, também é um aldeído. Aldeído não, perdão, pessoal. Cetona, me enrolei. Fiquei lendo aqui embaixo. Cetona. É uma cetona que por estar entre carbonos. Já no número 3, olha a minha carbonila aqui no final da cadeia. Está entre carbonos? Não, porque esse carbono está ligado a um outro carbono, só que fazendo uma outra ligação ao hidrogênio. Isso aqui é um aldeído. E nesse quarto caso, essa dupla O aqui com o carbono está ligada a uma hidroxila, formando uma outra grupo funcional, que é a carboxila, que é do ácido carboxílico. Foi? Então apenas o composto 1 e o composto 2 que possuem cetonas. O composto 3 é um aldeído e o composto 4 é um ácido carboxílico. Então a resposta é 1 e 2. Ok? Pessoal, não sei se corri, se falei mais rápido dessa vez, mas qualquer dúvida, volta no vídeo. Já disse que a plataforma vai estar aberta para as dúvidas, é só mandar, eu respondo lá, tá bom? E pode mandar também feedback, caso, professor, eu queria que tu explicasse de uma outra forma, que eu acho que assim não está muito legal, ou
ou elogiando, não sei. Tá bom? Tô esperando vocês aí para a próxima aula semana que vem, ok? Um abraço.